Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Opa! Pelo visto, vocês estão antenados no mundo da tecnologia, hein? Mandaram um monte de notícias super interessantes pra gente analisar, desde os desafios da inteligência artificial até a volta triunfal dos jogos retrô. Nossa, quanta coisa, hein? Preparados para mergulhar fundo nesse universo? Preparadíssima, tô super animada pra dissecar essas novidades com você e principalmente entender as conexões entre elas, né? É incrível como a tecnologia nos surpreende a cada dia. Sem dúvida. E já começando com uma notícia que me deixou pensando, parece que a inteligência artificial está encontrando dificuldades para lidar com códigos mal escritos, o famoso código legado, né? Código legado. O CTO da Gage Technologies, Evan Doyle, levantou essa questão, dizendo que a IA pode ter resultados imprevisíveis quando o código está desorganizado, cheio de remendos e inconsistências. Faz sentido, né? Porque, imagina, é como se você estivesse tentando aprender com um livro cheio de erros de gramática, parágrafos fora de ordem. Fica difícil, né, de entender o conteúdo. Total. E essa questão do código legado é mais profunda do que parece, né? A gente pode levar isso para qualquer área. Imagina um médico usando IA para diagnosticar pacientes com base em pontuários eletrônicos desatualizados ou com erros, sei lá. Nossa, é verdade. E as consequências podem ser graves. Total. E isso vale para diversas áreas, né? A gente vê essa questão da qualidade dos dados sendo fundamental para o sucesso da IA. Faz muito sentido. É como tentar construir uma casa em cima de um alicerce instável, né? Exatamente. E por falar em segurança, temos uma notícia animadora para os usuários de Android. Olha só. O Play Protect vai receber uma atualização poderosa que promete detectar malware em tempo real. A partir de agora, o sistema vai monitorar o comportamento dos aplicativos, mesmo depois de instalados, e alertar o usuário caso encontre algo suspeito. Nossa, que legal! Isso é um passo enorme, né, na segurança mobile, porque os métodos tradicionais de detecção de malware geralmente se concentram em identificar assinaturas de vírus conhecidos, mas os hackers, né, eles estão sempre criando novas formas de ataque. Então, ao analisar o comportamento dos apps, o Play Protect consegue identificar atividades suspeitas. Mesmo que o malware seja totalmente novo, completamente desconhecido, é como ter um guarda-costas digital sempre atento, te protegendo 24 horas por dia. Uma camada extra de proteção nunca é demais, né? E já que falamos de segurança digital, que tal a gente viajar no tempo? Bora. E falar de jogos clássicos. Adoro. A de hoje lançou um programa incrível para preservar jogos antigos. Que legal. E garantir que a gente possa jogá-los por muitos e muitos anos. Sabe aqueles jogos que marcaram a nossa infância, tipo Diablo, System Shock 2, Resident Evil? Sei. Eles estão nessa lista. Que demais. A de hoje está empenhada em oferecer a experiência completa desses jogos. As melhores versões, manuais, extras, tudo mais, né? Imagina ter acesso a uma biblioteca digital com os clássicos da sua infância sem precisar se preocupar com emuladores, compatibilidade ou patches. Nossa, ia ser incrível. Seria como ter uma máquina do tempo, né? Te transportando de volta para os seus momentos favoritos de gamer. Demais. E já que a gente está falando de passado, presente e futuro, a rede social Blutsky se posicionou contra o uso de posts de usuários para treinar inteligência artificial. Olha só. Eles disseram um sonoro "now", em contraste com a postura do X, antigo Twitter. Mas a história tem um porém. Porque a Blutsky, ela usa a IA para moderação de conteúdo e para personalizar o feed dos usuários. Mas eles reconhecem que não podem impedir que empresas como a OpenAI e o Google acessem dados públicos. Por meio de ferramentas de raspagem de dados, né, que ignoram o arquivo robots.txt. Entendi. Então, na prática, a postura da Blutsky pode ser mais simbólica do que prática, né? Parece que sim. É uma questão complexa, né? Por um lado, a Blutsky está se posicionando em defesa da privacidade dos seus usuários, o que é louvável. Mas, por outro lado, a empresa reconhece as limitações do controle sobre os dados públicos. É um debate importante que levanta questões sobre os limites da privacidade na era digital. Sem dúvida. E enquanto a Blutsky tenta proteger os dados dos seus usuários, o Spotify está inovando com um programa que promete recompensar os criadores de conteúdo em vídeo. Sério? A plataforma vai pagar os criadores com base no engajamento dos assinantes. Olha, que interessante. Eles já são líderes no mercado de streaming de áudio, né? E agora estão buscando expandir a atuação no mercado de vídeo.
Parece uma estratégia bem inteligente para atrair mais criadores de conteúdo e oferecer uma experiência mais completa para os usuários. É como se o Spotify estivesse criando um ecossistema completo de entretenimento, né? É, A exatamente. gente vai acompanhar de perto os desdobramentos dessa novidade. Com certeza. E por falar em novidades que podem revolucionar o mundo da tecnologia, o ChatGPT para macOS agora pode se integrar com outros aplicativos, como o VS Code e Terminal. Caramba. É isso aí. Ele consegue entender o código e dar sugestões sem precisar copiar e colar nada. Imagina só o tempo que os programadores vão economizar. É um salto gigantesco na produtividade, né? Imagina um desenvolvedor trabalhando em um projeto complexo no Xcode. Ele pode usar o ChatGPT para analisar o código, identificar erros, sugerir soluções e até mesmo gerar trechos de código automaticamente. Nossa, é como ter um parceiro de programação super inteligente te auxiliando em tempo real. Exatamente. E o mais legal é que essa integração é só o começo, né? A OpenAI já anunciou que pretende disponibilizar o recurso para todos os usuários do ChatGPT e expandir a integração para outras ferramentas. Que legal. Parece que a IA está cada vez mais presente no dia a dia dos desenvolvedores, né? Com certeza. E essa é uma tendência que só tende a crescer nos próximos anos. A inteligência artificial está se tornando uma ferramenta essencial para diversas áreas e a programação é uma delas. E estamos de volta para a segunda parte do nosso Deep Dive. Preparem-se porque agora a gente vai falar de uma novidade que promete abalar o mundo dos iPhones. Isso aí. Parece que o Google resolveu entrar de cabeça na disputa dos assistentes virtuais para iPhone com o lançamento do aplicativo Gemini. Exatamente. O Gemini chega com a proposta de oferecer uma experiência de assistente virtual mais completa e integrada ao ecossistema Google. A interface do aplicativo é bem intuitiva, com uma janela de chat para interação por texto e um modo live para comandos de voz. E como ele se compara a Siri, o assistente virtual da Apple. Ele consegue acessar as configurações do iPhone, fazer ligações, enviar mensagens e tudo mais. Boa pergunta. Por enquanto, o Gemini ainda tem acesso limitado às configurações do iPhone e interage principalmente com outros aplicativos do Google, como Gmail, Google Maps e YouTube. Então ainda é cedo para dizer se ele vai conseguir desbancar a Siri, né? É verdade. Mas com certeza a disputa promete esquentar o mercado de assistentes virtuais. Sem dúvida. E essa briga entre Google e Apple nos leva de volta à discussão sobre a inteligência artificial e o desenvolvimento de software. Lembra que a gente falou sobre os desafios da IA ao lidar com um código legado? Sim, sim. Mas e quando o código está limpo, organizado? Será que a IA consegue realmente ajudar os programadores? É uma ótima pergunta. Afinal, a gente ouve falar muito sobre o potencial da IA para automatizar tarefas, mas até que ponto ela pode substituir o trabalho humano, né? A IA pode ser uma ferramenta poderosa para auxiliar os programadores, mas é importante lembrar que ela não é mágica, né? A IA pode automatizar tarefas repetitivas, como gerar trechos de código básicos ou identificar erros simples. Mas a criatividade, a lógica, a capacidade de resolução de problemas do ser humano continuam sendo essenciais. Então a IA seria mais como uma parceira do programador, né? Uma espécie de assistente inteligente que ajuda a otimizar o trabalho. Exatamente. A IA pode ser uma aliada poderosa para aumentar a produtividade, reduzir erros e liberar os programadores para se concentrarem em tarefas mais complexas e criativas. É como ter um segundo cérebro trabalhando ao seu lado, te ajudando a encontrar soluções e a desenvolver softwares cada vez melhores. É verdade. E por falar em softwares que marcaram época, a gente não pode deixar de mencionar o programa de hoje para preservar jogos clássicos. A iniciativa de garantir que as futuras gerações tenham acesso a jogos como Diablo, System Shock 2 e Resident Evil é realmente louvável. Com certeza. É muito mais do que nostalgia. É preservar a história dos videogames, a cultura pop e a inspiração para as novas gerações de desenvolvedores. Quem sabe quantos futuros criadores de jogos não serão influenciados por esses clássicos, né? É como ter acesso a um museu interativo da história dos videogames. É verdade. E por falar em história, a gente precisa voltar à discussão sobre o uso de dados de usuários para treinar a inteligência artificial. A Bluesky se posicionou contra essa prática, mas na prática o controle sobre os dados públicos é limitado. É um dilema complexo. Envolve questões de privacidade, ética e o desenvolvimento da própria IA. Por um lado, as empresas de tecnologia precisam de dados para treinar seus algoritmos e aprimorar seus serviços. Por outro lado, os usuários têm o direito de controlar seus dados e saber como esses estão sendo utilizados. É uma corda bamba, né? Encontrar o equilíbrio entre a inovação tecnológica e a proteção da privacidade dos usuários é um dos grandes desafios da era digital. Sem dúvida. E essa discussão nos leva a outro ponto importante: a responsabilidade das empresas de tecnologia em relação aos seus usuários. O programa do Spotify para recompensar criadores de conteúdo em vídeo é um exemplo interessante de como as plataformas podem criar um ecossistema mais justo e sustentável para os seus parceiros.
É verdade. Ao compartilhar os lucros com os criadores, o Spotify está incentivando a produção de conteúdo de qualidade e criando novas oportunidades para artistas e produtores. É um modelo de negócio que pode inspirar outras plataformas e contribuir para a democratização do acesso à produção e distribuição de conteúdo. É isso aí. E com essa análise sobre o programa do Spotify, a gente encerra a segunda parte do nosso Deep Dive. Mas não se desesperem. Ainda temos mais novidades para desvendar na terceira e última parte. Fiquem ligados porque a gente volta com tudo para falar sobre as integrações do ChatGPT com outras ferramentas, o Google Gemi para iPhone e muito mais. E chegamos à reta final do nosso Deep Dive. Na segunda parte, a gente falou sobre o Spotify querendo recompensar criadores de conteúdo em vídeo. Agora vamos mergulhar nos detalhes de como esse programa vai funcionar na prática. É isso aí. A partir de 2 de janeiro de 2025, os criadores vão poder acessar uma nova seção na plataforma, chamada Spotify for Creators. Lá eles vão encontrar todas as informações sobre o programa, tipo os critérios para receber os pagamentos, as métricas de desempenho dos vídeos e, claro, o valor dos ganhos. Parece bem transparente. Mas e aí já se sabe como os pagamentos serão calculados? Vão ser por visualização, tempo de exibição, engajamento. Como funciona? Os detalhes exatos ainda não foram divulgados, mas o Spotify já adiantou que o pagamento vai ser baseado no engajamento dos assinantes. Ou seja, quanto mais os assinantes interagirem com os vídeos, seja assistindo, curtindo, comentando ou compartilhando, maior vai ser a remuneração para o criador. Faz sentido? É uma forma de incentivar a produção de conteúdo de qualidade, né? Que realmente prenda a atenção do público. Exatamente. E falando em prender a atenção, a gente não pode esquecer daquela integração bombástica do ChatGPT com outras ferramentas, como o VS Code e o Terminal. Ah, é verdade. Essa novidade tem potencial para revolucionar o trabalho dos desenvolvedores. Imagina só. Você está programando no VS Code e precisa de ajuda para resolver um bug ou encontrar a melhor forma de implementar uma função. Com a integração do ChatGPT, você pode simplesmente digitar a sua dúvida ou pedido na interface do chat e receber sugestões e soluções em tempo real, sem precisar sair do seu ambiente de desenvolvimento. Ou como ter um guru da programação disponível 24 horas por dia, te dando dicas e te guiando na resolução de problemas. Incrível! E o mais legal é que essa integração abre um leque de possibilidades para o futuro, né? A gente pode imaginar o ChatGPT sendo usado para automatizar tarefas ainda mais complexas, como, por exemplo, a geração de código a partir de descrições em linguagem natural ou a criação de testes unitários automáticos. Nossa, parece que a IA está cada vez mais próxima de se tornar uma ferramenta indispensável para os programadores. E por falar em ferramentas inovadoras, a gente precisa comentar sobre o Google Gemini para iPhone. Sim. Apesar do acesso ainda limitado às configurações do iPhone, o Gemini já demonstra o potencial de se tornar um forte concorrente da Siri. A integração com serviços do Google, como o Gmail, Maps e YouTube, é um grande atrativo para quem já está inserido nesse ecossistema. E a interface amigável e o modo live para comandos de voz prometem uma experiência de uso bem intuitiva. É interessante observar como a disputa entre Google e Apple impulsiona a inovação e beneficia os usuários, né? Totalmente. A competição nesse mercado é acirrada, e isso nos leva a reflexões importantes sobre o papel das grandes empresas de tecnologia na sociedade. A gente viu como a Bluesky se posicionou em relação à privacidade dos dados dos usuários e como o Spotify está buscando criar um modelo de negócio mais justo para os criadores de conteúdo. É fundamental que a gente, como usuários e consumidores, estejamos atentos a essas questões e façamos escolhas conscientes. Afinal, a tecnologia tem um impacto enorme nas nossas vidas e é importante que ela seja utilizada por bem. Com certeza. Precisa encontrar um equilíbrio entre a inovação, a privacidade e a ética. E essa é uma discussão que precisa ser constante à medida que a tecnologia evolui e se torna cada vez mais presente nas nossas vidas. É isso aí. E com essa reflexão, a gente chega ao fim do nosso Deep Dive. Espero que vocês tenham curtido essa jornada pelo mundo da tecnologia, com todas as suas nuances e desafios. A gente se encontra no próximo episódio com mais novidades, insights e análises sobre o futuro que a gente está construindo juntos. Até a próxima.